Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio de hoje, nós saímos do campo da especulação. Agora nós sabemos o que justificou, o que realmente levou o ministro Alexandre de Moraes do Supremo a determinar a operação da Polícia Federal de busca e apreensão contra empresários que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. E quando a sua decisão foi divulgada, muita gente contestou os fundamentos que o ministro aponta para justificar essa decisão grave. Há elementos suficientes para busca e apreensão? Há elementos para quebra de sigilo bancário e bloqueio de contas, tanto bancária como em redes sociais, desses empresários? Na semana passada, no nosso episódio anterior do Sem Precedentes, nós falamos sobre hipóteses. Inclusive, nós dizíamos que, como essa investigação já tinha 2 anos em curso, muito provavelmente o ministro Alexandre de Moraes tinha elementos para justificar uma operação como essa. Mas nós vamos ver aqui o que nosso time completo do Sem Precedentes acha sobre os fundamentos que o ministro Alexandre usou para determinar essa busca e apreensão. Ainda neste pacote Alexandre de Moraes, nesta semana, o presidente do TSE, novo presidente do TSE, o ministro Alexandre, se reuniu com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e parece ter firmado um acordo de paz em torno das urnas eletrônicas. Parece que as Forças Armadas se convenceram de que as urnas não são um problema. E o que o ministro prometeu para os militares? Muita gente falava isso, inclusive no governo, de que o presidente do TSE faria acenos e abriria algumas hipóteses ou promoveria mudanças para agradar as Forças Armadas ou para atender às demandas das Forças Armadas por mais segurança. E o que o ministro prometeu? Absolutamente nada. Um projeto piloto para o futuro em que ele vai analisar se as condições desses testes, novos testes públicos de segurança, são seguros ou não, preservam o sigilo do voto ou não. No final das contas, é como se um governo, para resolver um problema sério, criasse um grupo de trabalho. Foi isso que o ministro Alexandre de Moraes fez, fazendo uma promessa para o futuro, mas se as Forças Armadas concordaram com isso, tudo bem. E por fim, também nesse pacote de eleições, nós vamos falar sobre essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral que proibiu, 2 decisões, uma que proibiu o ingresso de eleitores armados nas zonas eleitorais, e a outra que obriga o eleitor a deixar o seu celular com o mesário antes de ir votar. Nosso time completo do Sem Precedentes: Juliana Cesário Alvim da UFMG, Tomás Pereira da FGV Direito Rio e Diego Werneck do INSPER. Diego, eu vou começar com você. A gente, na semana passada, repetindo isso, a gente falou sobre hipóteses sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Quando a gente abriu o embrulho, quando ele, na verdade, levantou o sigilo da sua decisão, e ele disse que o fez porque o delegado da Polícia Federal que opera nesse processo estava sofrendo muita pressão do governo Bolsonaro, mas quando ele abriu esse embrulho, você viu fundamentos para essa decisão? Você está naquele time que acha que, porque se está investigando ataques às instituições, a falta de elementos é justificável? Felipe, eu quero acreditar que eu não estou em nenhum time aqui, senão um time que me convence, que tem bons argumentos em cada caso. Eu acho que, se a gente for retomar o que a gente estava falando na semana passada, a gente falou muito de confiança, de como que essa atuação do ministro Alexandre de Moraes era um permanente, pedir e receber, em boa medida, um voto de confiança para muitas dessas medidas controversas juridicamente. A situação era, naquele caso, uma medida cuja justificativa nós não conhecíamos. Uma medida que era sigilosa, a justificativa para aquela medida, e aí a conversa era: o que será que tem nessa justificativa, uma vez que o sigilo seja levantado, o que o ministro Alexandre de Moraes teria escrito que poderia justificar essa decisão? Hoje, nós conhecemos a decisão. Então, abrindo esse embrulho, o que está lá na decisão, nas 32 páginas da decisão, não me parece suficiente para justificar, certamente, o bloqueio das contas, já que não há, pelas mensagens em si,
né, não há nenhum indício de um efetivo uso das contas para promover, né, crimes. Talvez haja ali frases que, se fossem levadas adiante de qualquer maneira, sem dúvida, poderiam configurar uma série de crimes. Mas, a princípio, de fato, as mensagens mostram uma disposição de fazer besteira, digamos, isso com certeza. A medida que eu acho que é, né, mais controversa, discutível ainda com o que está na Diego, uma Diga disposição ou então simplesmente uma vontade, mas isso daí justificar, né, uma decisão como essa sem dúvida, sem dúvida. Pular algumas etapas, né, me pareceu. Sem dúvida. Algumas vezes, se a sua disposição se expressa em palavras, isso já pode constituir um crime em si, sem dúvida. É que não me parece que tenha sido o caso, né? Até porque é uma dessas coisas que, se você falar, né, que num grupo de Zap que você preferiria, né, não ter democracia a ver o candidato X ou Y eleito, né? Se isso por si só, né, for crime, boa parte dos brasileiros vão acabar tendo que ser presos de alguma forma. O que eu acho que dá para, de alguma maneira, dá para justificar, não estou convencido, não acho que isso é suficiente como está na decisão, mas com o que tem ali, daria para discutir melhor a questão da busca e apreensão, né? Olha, se esses são pessoas, são empresários, a gente imagina que esse é um modus operandi que já aconteceu, a gente já viu acontecer em outros círculos que procuravam financiar atos democráticos. Talvez a busca e apreensão seja a mais justificável das medidas. Mas, de fato, quando a gente compara o pacote todo com o que tinha dentro dele, não acho que foi suficiente a justificativa. E aí eu queria fazer uma distinção antes de passar a palavra para o Tomás e para a Juliana, né? Na semana passada também, falei que a gente devia diferenciar a necessidade das medidas em sentido jurídico e a necessidade em sentido político, que naquele momento eu achava que a imprensa estava um pouco misturando as duas coisas, pensando, poxa, mas será mesmo que precisa fazer isso nesse momento? As coisas já estão um pouco mais calmas, seria necessário fazer isso? Politicamente, né? Seria necessário politicamente nesse momento fazer isso? E nesse sentido, eu acho que o que pode acabar acontecendo dentro desse embrulho, dentro desse pacote, a gente não viu justificativas jurídicas convincentes, a meu ver, com o que está lá. Mas pode ser que nessa busca e apreensão tenha aparecido coisas. E aí é importante que as pessoas entendam que, por mais que com essa busca e apreensão você revele coisas que elas em si poderiam justificar outras medidas, você não pode retroativamente justificar a medida inicial com base no que você achou, né? Isso seria uma fishing expedition, né? Alguma coisa assim, eu vou lá tendo uma ideia mais ou menos que quem sabe pode ter alguma coisa sem muita justificativa, aí com o que eu acho lá eu digo, olha lá como é que eu estava certo. Ô, Diego, só me desculpe te interromper, mas você sabe que alguns ministros do Supremo, em reservado, fizeram exatamente essa comparação e essa argumentação de que seria uma pescaria. Justamente. E a pescaria... E que isso não justificaria, né? O que se achar depois não justifica. Eles até querem que se coíba qualquer tipo de ataque, o ato antidemocrático, mas que, de fato, isso configuraria um problema. Não, e a pescaria, Felipe, a pescaria pode dar frutos políticos muito bons, né? A pescaria pode mostrar para a sociedade em geral, né? Do tipo, olha como é que era importante, necessário do ponto de vista político fazer isso, mas não pode ser uma justificativa jurídica para a medida que foi tomada lá atrás, que me parece, né, que o que está na decisão não consegue justificar a amplitude das medidas que foram tomadas naquele momento. Juliana, você... O que você percebeu dessa decisão do ministro Alexandre, inclusive depois com as notícias, né, de que algumas das decisões dele não estavam embasadas nem em representação da Polícia Federal? Né? Olá, Recondo, Tomás, Diego. Recondo, eu tendo a concordar com o Diego. Também não me parece que a decisão traz claramente qual é a conexão entre a conduta, o tipo que está sendo imputado e o quadro mais amplo do inquérito das fake news. Então, a gente viu, primeiro, né, essa questão dos pedidos, né? Acho que o principal para mim é a questão do bloqueio de conta, né, de conta bancária e de conta das redes sociais. A gente estava aqui mais cedo procurando onde que estava esse pedido, porque, de fato, a questão das contas não estava na manifestação da Polícia Federal, e a gente encontra aqui no relatório da decisão
uma menção a um pedido do senador Randolfo Rodrigues, que é bem genérico, né, de apuração dos fatos noticiados e quebra de sigilos, bloqueio de contas e necessárias prisões preventivas. Nem especifica que sigilos seriam esses, pelo menos nesse trecho que está reproduzido na decisão, nem que contas seriam essas, né? Contas bancárias, contas de rede social. E acho que esse problema ele vai se refletir na própria decisão, que não especifica, não justifica pormenorizadamente por que cada medida dessa está sendo tomada. E aí eu concordo com o Diego, né? A busca e apreensão talvez pareça a mais justificada diante de uma suspeita do cometimento de um crime muito grave. Mas a quebra de sigilo talvez me pareça menos automática essa identificação de uma justificativa. Então, acho que, claro, ambas devem ser justificadas, mas no caso do sigilo, ainda mais, porque não foi pedido, do sigilo não, perdão, do bloqueio, pela Polícia Federal. Então, eu acho que isso é uma questão. Uma outra questão seria justificar a própria aplicação dos tipos penais aqui que estão sendo imputados, né? Então, por exemplo, a questão de uma ameaça pública, né, ao Estado de Direito. Acho que vale perguntar, né, em que medida essas conversas que se dão no WhatsApp, elas constituem uma ameaça pública, né, dado que elas foram feitas num grupo privado, ao que tudo indica, ao que parece. Então, acho que tem vários elementos aqui que precisariam ser mais justificados, né? A questão de incitação ao crime, incitar publicamente a prática de crime, envolve essa questão do público, né? Você tem a questão da associação criminosa, tem a abolição violência do Estado Democrático de Direito, tentar com emprego de violência ou grave ameaça. Em que termos que se deu, de fato, essa ameaça, considerando que as falas não foram direcionadas aos órgãos que estavam sendo comentados ali, às instituições, né, ao TSE, ao Supremo Tribunal Federal. Então, eu não acho que seja tão automático tudo isso como a decisão parece supor, né? Ela coloca as condutas, que são as conversas, reproduz as conversas e já diz: os fatos noticiados apontam indícios desses crimes aqui e as medidas que vão ser tomadas são essas e essas e essas. Não me parece que isso seja tão naturalmente encadeado, né? Para mim, falta essa conexão. Sobretudo, também, com relação a esse grande pano de fundo do financiamento da desinformação, né? Dos disparos em massa, tudo isso que aparece com muita força nas decisões anteriores, sobretudo aquela decisão em que o ministro Alexandre de Moraes ele delineia o que seriam os núcleos de atuação, né, criminosa nesse sentido, o núcleo financeiro, o núcleo da divulgação, o núcleo da produção. Exato. Isso não aparece nessa decisão, né? Onde é que a questão do financiamento da desinformação está presente nessas conversas? Não me parece. Claro, tem coisas ali muito complicadas, mas na linha ou mesmo de atos antidemocráticos, né? Ou mesmo assim, de alguma atos coisa. Sabe o que eu senti falta, Juliana? Desculpe te interromper, mas que também essas questões que você está elencando fossem separadas por cada um dos alvos, porque alguns já estão sob investigação, a gente falou isso, né, no episódio anterior, já estavam sob investigação, inclusive com suspeitas de financiar atos, ou mesmo campanha do presidente, etc., ou desinformação, e outros aparecem pela primeira vez. Então, por que a mesma medida para todos? Por que não só a busca e apreensão para alguns, e aí bloqueio de contas, inclusive em redes sociais, de quem é mais ativo em redes sociais? Tem gente que ali nem rede social tem, mas teve já o bloqueio das suas redes. Eu senti falta disso também, né, de você dividir e especificar o que precisava para cada um deles, né? Eu concordo 100% com você. Eu acho que tudo é tratado em bloco, né? Tanto as medidas, quanto os tipos penais, as condutas, tudo tratado como uma coisa só e como se uma decorresse da outra automaticamente, né? Sem esse esforço de fazer essa ligação, de explicitar o que está se identificando em cada um desses elementos. Tomás, queria chamar você para essa conversa também, saber o que você achou, no final das contas, da sua leitura da decisão do ministro Alexandre. Tem justificativa, não tem? E depois a gente podia falar também, até se você já quiser emendar, de como as pessoas interpretaram isso, né? De como a imprensa interpretou, a classe política interpretou também essa decisão dele. O Recondo, Juliana, Diego, em geral a gente concorda aqui em relação a esse tema, né? Acho que o que me chamou a atenção foi voltar ao discurso de posse dele no TSE, né?
quando ele fez aquele discurso, foi um discurso muito impactante, no qual ele reafirmou a defesa da democracia e das eleições, e ele chamou a atenção da gente que ele falou que quem atacasse as instituições seria caçado e seria preso, né? E ficou bem claro, acho que para a gente, como que seria o processo de cassação, como que se daria a cassação, né? A partir do precedente ali do Franceschini, ficou claro que candidatos que usem esse tipo de discurso de ataque às instituições, de ataque às urnas, alegando haver fraude onde não tem, né, utilizando fake news contra as instituições e contra as eleições em si, que eles seriam punidos caso eleitos depois e seriam cassados. A dúvida na época foi, e presos? Como assim presos? Quem que vai ser preso? Como que vai ser isso? Né? Como que isso vai acontecer? Vai ser via TSE? E a gente falou muito sobre esses dois chapéus, no final das contas, do ministro Alexandre de Moraes, né? Como ele assumiu a presidência do TSE e continua sendo o relator desses inquéritos nos quais se investiga fake news e os atos antidemocráticos. E a gente falou, vai ser por ali, né? Parece que vai ser por ali. Inclusive, né, é possível que seja por ali, a gente falou na época, separando essas 3 dimensões que eles têm usado, né? Tem os financiadores, tem os operadores, digamos assim, e tem o grupo político, né? E que talvez nos inquéritos fosse mais efetivo contra os financiadores e operadores, digamos assim. Contra os políticos é mais difícil, porque eles têm prerrogativas, é mais difícil, né, diversas dessas medidas, especialmente a prisão, mas não só, são medidas que se relacionam com prerrogativas, às vezes, políticas de deputados, seja por poderem falar, ter uma liberdade de expressão no caso de legisladores, né, mais federais, pelo menos, mais protegida, e também no caso pelas suas prerrogativas específicas de não poderem ser presos, assim, salvo por crime, inafiançável, flagrante, todas essas coisas que a gente já sabe, que a gente já viu muito bem em toda a discussão em torno do caso do Daniel Silveira, né? Então parecia meio que ia ser por esse caminho, então não surpreende que seja via financiamento. Acho que a dúvida, e daí eu concordo com vocês, uma coisa eu tenho um inquérito que está investigando certas pessoas como participantes de um núcleo de financiamento, seja de redes que espalham fake news, seja de atos antidemocráticos. Essas pessoas estão em diversos lugares, estão em grupos, em alguns grupos cujos temas são políticos, como parece ser esses, grupos de empresários, grupos de apoiadores de certas ideologias, assim como estão em grupos de outras coisas, de família, de amigos, imagino. Até que ponto o que eles falam nesses grupos se conecta com essas outras investigações? E até que ponto o fato dessas pessoas que estão nesses grupos falando coisas, concordando, falando coisas similares, e que não estão, talvez, necessariamente nessas investigações de financiamento, podem ou não podem ser afetadas pelo mero fato de que elas estão lá falando coisas que têm algum grau de ressonância ao que eles disseram. No final das contas, eu estou indo de maneira talvez um pouco mais longa, batendo na tecla que a Juliana bateu, que você bateu, Recondo, da individualização. Isso eu achei que não ficou claro para mim. Ficou claro coisas do tipo, essa pessoa está sendo investigada aqui, essa pessoa está nesse grupo. Nesse grupo tem pessoas que têm capacidade, isso é uma coisa que aparece, né? Capacidade de financiar. Capacidade financeira, disposição, tem a capacidade para isso. E nesse grupo, fulano falou tal coisa, fulano... Mas falta uma coisa aí que tá bom, mas essas pessoas que têm a capacidade e que têm talvez a simpatia com algumas dessas ideias, elas, para além de capacidade e simpatia, estão fazendo algo? Elas estão, de fato, se mobilizando para financiar? E eu acho que essa é a diferenciação que tem que ficar clara na decisão, seja para saber quem é afetado e quem não é, porque não é que todo mundo que estava no grupo foi afetado, seja para, como vocês disseram muito bem, para quais das medidas cautelares se justificam em relação a cada uma dessas pessoas, porque acho que uma coisa que pode chamar a atenção uma pessoa, né, pensando até nos núcleos, né, o núcleo político, o núcleo operacional, uma pessoa que está falando, espalhando discurso de ódio na internet, pode fazer sentido justificar o bloqueio da conta na internet dessa pessoa, né, a conta do Twitter, a conta do Instagram, sei lá, a conta dessa pessoa, para que ela não possa mais, pensando a relação entre uma medida cautelar e o crime, já que esse é um instrumento para ela continuar cometendo um crime que está sendo cometido de maneira continuada. Faz todo sentido. Então vamos lá, vamos bloquear a conta da internet dessa pessoa. Pode ser que faça sentido
quebrar o sigilo financeiro dessa pessoa, para saber se essa pessoa está sendo financiada por alguém, está recebendo dinheiro de alguém para fazer essa atividade. Pode fazer sentido. Agora vamos pensar na outra ponta. Alguém que você imagina que está sendo investigado por financiar essas redes. Pode fazer sentido novamente. Quebrar o sigilo dessa pessoa para ver se ela está financiando mesmo, eventualmente bloquear a conta dessa pessoa, caso mostre-se que está, para que ela pare de financiar essas coisas. Mas por que eu bloquearia a conta de internet dessa pessoa no Twitter? Se essa pessoa não está sendo acusada de, no Twitter ou no Instagram, né, por essas redes, fazer discursos, né? Ela está sendo acusada de financiar. Então isso é para mostrar como as medidas, né, pensando apenas nessas três, né, bloqueio de contas, quebra de sigilo e bloqueio de contas na internet, né, bloqueio de não contas bancárias, contas de como elas podem se justificar de maneira diferente em relação a atores diferentes. E é esse tipo de individualização que eu sinto falta, pelo menos na decisão que a gente teve acesso, né? E o que eu imagino que vai ser o que vai ser alegado por todos os advogados, todos os afetados nas suas... Então nós vamos ver no futuro, imagino que novas decisões em relação a essas defesas dessas pessoas, seja decisões do próprio Alexandre de Moraes, eventualmente liberando, ele próprio retirando algumas das cautelares que ele já que ele decidiu, né, decretar nesse momento, seja eventualmente numa decisão colegiada ao rever esse grupo de coisas. Mas acho que termino falando, mas acho que tem um elemento que vocês falaram pragmático, que é, isso a gente está falando do ponto de vista jurídico de como deveriam funcionar essas medidas. Acho que não dá para negar que parece que tem um sentido pragmático, que é que as pessoas fiquem com receio de fato, se envolverem com esses grupos, financiarem atividades e se envolverem. Mas é a preparação para o 7 de setembro, né? É dissuadir as pessoas a promoverem, por exemplo, no 7 de setembro ou nas eleições, algo que possa passar perto disso. É meio que colocar medo, né? E pode ter sido efetivo, talvez seja efetivo. A questão até para mostrar, hein, Tomás? Até para mostrar que o que se fala no WhatsApp, e a gente sabe que na campanha passada houve acusação de uso de WhatsApp, mas que o que se fala também pode estar sendo observado. É a coisa meio Big Brother, né? Mas que pode estar sendo observado, ou alguém pode estar investigando de fato ou colaborando. Porque nesse grupo aí, alguém vazou essas conversas para o jornalista Guilherme Amado, alguém vazou para ele. Uhum. Então, provavelmente algum participante ou alguém que estivesse infiltrado conseguiu acesso a isso. Então, isso fica para todo mundo, né? Assim, talvez você não se sinta tão livre e seguro para fazer esse tipo de conversa, seja no WhatsApp, seja em outros grupos, né? E como você disse, pode ter sido efetivo. E pode ter sido efetivo. A questão é, de novo, a gente vai entrar na discussão se os meios justificam os fins, né, que tem sido a discussão de maneira geral, né, desde o início da abertura desse inquérito, né, desde que foi referendado, o Supremo coletivamente apoiou, mas a gente já discutiu, né, todas a heterodoxia, digamos assim, da própria abertura desse inquérito, da sua condução, né, que tem a ver com mas só um detalhe, Tomás, mas só um detalhe, porque essa investigação no inquérito de atos antidemocráticos, né, que se mistura com o de fake news, e esse de atos antidemocráticos foi aberto a pedido da Procuradoria-Geral da República, mas a gente vê que tudo se mistura e que acaba que o ministro Alexandre, por outros problemas também, né, problemas que a gente vê na Procuradoria-Geral da República, acaba tomando a frente dessas investigações porque a PGR não estaria fazendo o seu papel. E aí vira um consórcio Polícia Federal, Ministério Público, para levar adiante uma investigação que a PGR não está fazendo, ou não estaria fazendo, de acordo com o ministro Alexandre. Isso, que é o que a gente vê. Acho que a gente não pode esquecer que tem esse elemento de contexto, né? Que a gente, em parte, está acontecendo por conta, enfim, tem a atuação da Polícia Federal e tem uma disputa aí, uma discordância, claramente, entre a posição do Ministério Público, ou pelo menos a posição do Ministério Público enquanto representado pelo seu PGR, né? Talvez não o Ministério Público como um todo, talvez haja promotores que não possam atuar nesse caso, que estariam de acordo com a Polícia Federal eventualmente, mas o Ministério Público, enquanto um órgão que é representado no Supremo pelo seu PGR, Augusto Aras, e isso gera uma situação que é, no mínimo, controvertida, digamos assim. Agora, como alguém que, não muda o fato, não dá para a gente ignorar, como alguém que é preocupado com esses grupos, com essa atuação, é claro que eu acho
perigoso que esses grupos se proliferem. Claro que me preocupa o financiamento desses atos. É claro que eu acho que é importante que as instituições estejam investigando e eventualmente punindo pessoas envolvidas com isso. A questão é, de fato, a gente analisar essa decisão por esses dois ângulos, se juridicamente, pelo menos pelo que está escrito na decisão, se o texto da decisão apresentou argumentos que parecem de fato justificar as medidas que foram tomadas de maneira detalhada, específica, concreta, concordo com vocês que não. A importância dessa atuação para quem eventualmente preservar as nossas instituições, talvez seja. As duas coisas é possível, e eu acho que talvez seja isso, você falou sobre a atuação. Eu acho que eu não sou atípico, eu acho que eu tenho uma posição típica de muitas pessoas que estão acompanhando isso, seja no mundo jurídico, seja no mundo político, seja no mundo da imprensa. Acho que tem inúmeras pessoas que têm exatamente essa atitude, que é uma posição um pouco crítica em relação a certas medidas específicas ou certos detalhes, mas, digamos, um apoio de maneira geral e uma preocupação de maneira geral com que sejam combatidos esses grupos que estão atacando as nossas instituições, e um apoio, né, e uma preocupação de que, caso isso não seja feito adequadamente, não seja feito com direito, a gente pode encontrar atos de violência, a gente pode ter, né, não sei, eu acho que eu não sou a única pessoa no Brasil que tem receio de sair no 7 de setembro na rua. Em suma, Tomás, em suma seria, eu não concordo com a decisão, mas atacá-la seria um problema talvez maior. Não digo atacar, criticar, a gente está criticando ela aqui, né? Não, criticar a gente está criticando, mas é aquilo, né? Não ter uma decisão, não ter uma ação que investigue eu acho que isso, eu acho que mesmo ao criticá-la, a gente tem que criticá-la no contexto em que ela existe, que é um contexto, exato, como eu disse, de falha institucional em outras áreas, parece. A gente tem sinais de que teve no passado, essa é a percepção dos próprios ministros, né? Os ministros dizem que eles sentiram que no passado que o Ministério Público não atuou de maneira diligente em relação a esses temas, que fez com que eles assumissem essa obrigação. Foi o que levou à abertura do inquérito de fake news, inclusive. E, de fato, um contexto em que no Brasil a gente tem receio de atos de violência, seja no 7 de setembro, seja no dia da eleição. Então não dá para a gente também comentar essa decisão como se ela não existisse no mundo nesse contexto. Eu queria até perguntar para o Diego e para a Juliana, trazendo esse assunto, começando com você, Diego. Me parece também que a crítica ao Supremo, ao ministro Alexandre de Moraes, como o Tomás mencionou, né, ela tem que estar conectada no momento, mas me parece que faz-se a crítica ao Supremo como se o Supremo tivesse absolutamente isolado, tomasse essa decisão porque está tudo normal. Todo mundo está agindo normalmente, o Congresso agindo normalmente, o presidente normalmente, e aí deu uma doida no Alexandre de Moraes e ele resolveu tomar essa decisão. Então, eu queria que você avaliasse isso também, sabe? Se isso é parte desse contexto, até que ponto esse tipo de heterodoxia, anormalidade, é aceitável num momento como esse de crise institucional. Acho que a primeira coisa é reconhecer que quando a gente está falando do Supremo Tribunal Federal, né, e mesmo que seja a atuação de um juiz específico, nesse caso, vai estar em algum momento sujeito a controle do colegiado, controle ainda não aconteceu dessa medida, mas pode vir a acontecer. A gente sempre trabalha, né, a gente ouve muito na faculdade de Direito e na comunidade jurídica que a crítica pública é um dos principais controles ao que o Supremo pode fazer. Então, pois bem, né, uma decisão com a qual se discorda, que considera errada, não é dizer que o Supremo está acabando com o Estado de Direito, acabando com a democracia, né, é você dizer essa decisão, isso aí tem problemas, né, isso não pode ser assim. Se você diz que pode ser assim, aí o próximo passo é uma decisão que vai tentar fazer coisa pior, né? A gente não pode normalizar essas coisas. Por isso é importante dizer que não achamos convincente a justificativa. E especificamente eu diria que o processo penal hoje, no Brasil, se tornou nos últimos anos uma das gramáticas do debate político público, né? Você precisa entender essas medidas, você precisa justificar essas medidas publicamente. E eu não sou da área de processo penal, eu, né, nunca conduzi uma investigação. Eu adoraria ser convencido, eu adoraria entender por que não seria suficiente dizer essas mensagens podem indicar que as pessoas estão usando dinheiro para organizar atividades criminosas. Logo, vamos pedir só a busca e apreensão desses celulares e olhar essas mensagens. Eu adoraria entender isso, por exemplo, né? Eu adoraria que alguém me explicasse que né, o ministro Alexandre de Moraes poderia explicar isso na decisão, dizer, né, é necessário fazer algo além da busca e apreensão.
porque, por exemplo, se a gente não fizer tudo de uma vez, eles vão destruir provas. Eu não sei, eu realmente não conheço esse modus operandi investigativo, mas hoje, no Brasil de hoje, não dá para dizer, confia na gente, que a gente está sabendo o que faz. O processo penal e essas medidas viraram moeda corrente do debate público. E o ônus, né, o pessoal da área do direito adora falar do ônus de justificação, né, os ministros supremos têm que justificar suas decisões. Pois bem, quando não justifica, vai sofrer crítica. E isso é normal, né? Justamente porque tem tanta coisa normal acontecendo, eu acho que não deveríamos desligar a crítica. Uma coisa é você dar o peso devido. Aí eu acho que sim. Acho que o peso devido é... O Supremo pode errar. A gente convive com decisões que a gente critica no dia a dia da nossa carreira, do nosso trabalho, né? Aí eu lembro que ainda em 2020, eu acho, eu, Tomás e Juliana escrevemos um texto quando justamente teve o primeiro grande confronto entre o STF e Bolsonaro, se eu não me engano, foi por ocasião da indicação do Ramagem, tentando lembrar agora o contexto específico, mas foi uma do Bolsonaro falando, né, não vou mais cumprir, e meio que dizendo, né, começa esse campo bolsonarista a dizer que o STF, então, estava acabando com a democracia porque deu uma decisão da qual você discorda. E no que nós escrevemos lá atrás era, mas gente, né, é evidente que uma instituição feita para exercer poder sobre coisas que são controversas, e muitas vezes para resolver essas questões controversas, é evidente que vai ter gente dizendo que foi um absurdo o que foi feito. Isso vai ser da vida, né? Se não fosse assim, não precisava de STF para resolver essas questões. Agora, então eu separaria as duas coisas, né? A gente está criticando a decisão nos termos de que ela nos foi apresentada como uma tentativa de nos convencer de que tem base. Nós não estamos convencidos. Que, no mínimo, isso sirva para que futuras decisões sejam mais justificadas, articulem melhor essas explicações, mostrem mais elementos. Certamente, isso não deveria servir para você dizer que o Supremo está totalmente equivocado, muito menos isolado, como o Felipe colocou, né? A gente já mencionou também no episódio passado. Uma das coisas, aliás, que o ministro Alexandre de Moraes revela nessa decisão, sobre a qual eu pelo menos não tinha informação, foi a quantidade de pedidos, né? Ele organiza no relatório ali a quantidade de instituições e de pedidos diferentes, de políticos de partidos diferentes, pedindo prisão, pedindo uma série de medidas, apresentando queixa-crime, notícia-crime. Então, isso, na verdade, é uma informação relevante que mostra que, em alguma medida, o que foi determinado nessa decisão era menos do que muita gente estava pedindo, que é uma informação relevante para entender esse contexto maior. Eu só acrescentaria aqui no termo, em relação a esse valor da crítica e a necessidade da crítica, eu acho que tem 3 razões, talvez, pelas quais a gente tem que ser duros e duras com essa decisão, né? Eu acho que a primeira é que talvez tenha um consenso aqui de que daria para fazer de outro jeito, ou que daria para fazer melhor do que foi feito, né? Na linha do que o Diego apontou. Então, acho que é por isso, para isso que, né, a decisão deve se abalizar por isso, considerando que está lidando com direitos sensíveis também dessas pessoas acusadas. A segunda razão é de que esses limites talvez se tornem ainda mais importantes em contextos de excepcionalidade, né? Porque na normalidade, ninguém parece muito estar discutindo certas possibilidades que parecem muito fora de quadro, muito impossíveis, né? Porém, a justificativa da excepcionalidade, ela frequentemente vai ser usada para permitir tudo, acabar com todos os abalizamentos jurídicos. Então, a justificativa da excepcionalidade, ela não só não é suficiente, como, para mim, ela acende um alerta muito maior sobre a necessidade da gente discutir os limites de decisões que sejam excepcionais ou dadas em contextos excepcionais. E aí, isso me leva à terceira razão pela qual eu acho que é importante a gente criticar essa decisão, né? É que isso gera, como a gente falou no programa da semana passada, isso gera precedente para outros contextos, né? Então, é muito importante que essa excepcionalidade, não só das medidas, mas do contexto no qual elas são tomadas, seja especificada e delimitada, porque nada impede, que isso seja usado num outro contexto no futuro, em que esses elementos ou os mesmos elementos não estejam presentes, ou seja usado por outros juízes, né, por outros magistrados e magistradas,
para outras questões locais, específicas, que não necessariamente se conectem com a preocupação ou com o pano de fundo que está presente nessas decisões. E por isso, esse pano de fundo tem que ser explicitado. Então, assim, me preocupa muito a naturalização de decisões desse tipo, né? Inclusive, como a gente falou também na semana passada, porque a gente viu muitos abusos de magistrados serem perpetrados recentemente no Brasil, justamente sob a justificativa de se tratar de uma situação excepcional, uma finalidade urgente, necessária, que era o combate à corrupção. Então, acho que a gente não pode, pelo menos não tão recentemente, cair no mesmo erro, né? Tem uma excepcionalidade, Juliana, que você mencionou, eu ia interromper o Diego para falar disso, que é, como você mencionou também, né? Alguns dos pedidos atendidos pelo ministro Alexandre vieram de parlamentar, não vieram da Procuradoria, nem da Polícia Federal. E o que geralmente está acontecendo, né, diante da obstrução que a gente vê na Procuradoria-Geral da República em alguns casos? Os parlamentares entrarem com queixa-crime no Supremo, o Supremo encaminhar para a PGR, exercendo um tipo de pressão sobre a PGR, dizendo, eu estou encaminhando para você, então se manifeste. E agora o que nós vimos é um passo adicional, é quebrar sigilo bancário e bloquear contas a pedido de um parlamentar, sem passar pela PGR, justamente pela essa desconfiança de alguns ministros do Supremo sobre a atuação da Procuradoria, mais uma excepcionalidade daquelas que a gente tem que ver onde isso vai levar. Talvez seja só um fato do momento. Diga, Tomás. Eu acho que enfatizar que, no final das contas também, no que o Diego e a Juliana estão falando, a gente está voltando ao elemento de contexto. Então, tem dois contextos. Né? Quando a gente está falando de contexto, o contexto tem dois elementos nesse contexto. Um é o contexto da gravidade desses atos, do perigo e da seriedade e da importância de fato se atuar contra organizações que estão tentando atacar as nossas instituições democráticas. Outro é o contexto geral de persecução criminal no Brasil, como que ela se dá. Então, assim, eu olho para esses atos com preocupação em relação ao fato, né, dessas redes estarem financiando atos, essas decisões com a preocupação com essas redes estarem financiando atos antidemocráticos. Mas eu não consigo não lembrar das jornadas de junho, quando tinha pessoas sendo presas porque estavam trocando mensagens entre si, tinha gente sendo presa com vinagre, em atos que eram contra a realização da Copa no Brasil e de protestos por outros problemas com políticas públicas brasileiras. Então, assim, é o mesmo problema, é a mesma estrutura geral e é o mesmo tipo de crítica. Da mesma maneira que lá a demanda é por, olha, gente, a gente precisa especificar de maneira específica, individualizada, com fundamentos, como que você justifica uma atuação em relação a essa pessoa, isso se manifesta aqui de novo. A gente, exato. Digamos, isso não é um jogo no qual de jogada única, né? A gente está olhando para o desenvolvimento de um sistema em todo que afeta pessoas no Brasil inteiro. Então, de novo, isso também é o nosso contexto. As duas coisas são o nosso contexto. Talvez seja isso o grande drama hoje discutir com esse tema. O nosso contexto no Brasil hoje é de ataques sérios e perigosos às nossas instituições democráticas, em um sistema também em que é um contexto de abusos inúmeros cometidos dentro do nosso sistema de persecução criminal, de justiça, por parte, inclusive, de promotores, polícias e assim por diante, que é o que nos preocupa. Aqui, para a gente fechar nossa rodada final, vou chamar a Juliana para a gente eleger um fato, uma decisão, uma personagem da semana, Juliana, e acho que a gente podia se focar, como eu anunciei aqui no começo, né, a gente falar dessas outras decisões do TSE que entram nesse bololô aí, nesse contexto de embates entre Bolsonaro, seus grupos com o TSE também. Então, o que você destaca, Juliana? Eu destacaria, então, a decisão do TSE que justamente rejeitou a candidatura do Roberto Jefferson à presidência por uma condenação que ele sofreu no âmbito do Mensalão, mas que depois foi objeto de indulto, né, em 2016. Então, eu acho que o ponto importante dessa decisão é que é exatamente a mesma situação do Daniel Silveira, com exceção de que o indulto dele foi um indulto geral, né, e não uma graça, um indulto específico, como no caso do Daniel Silveira. Então, o TSE, nessa circunstância, reiterou, né, a sua jurisprudência de que o indulto ele não atinge, né, os efeitos que eles chamam secundários da condenação judicial, como a questão da inelegibilidade. Então, acho que essa é uma decisão importante por isso, porque
ela indica, né, o tribunal reafirmando essa jurisprudência, e também porque se trata de uma figura polêmica que já se posicionou publicamente contra o tribunal e que já sofreu, já foi alvo, né, de decisões do próprio ministro Alexandre de Moraes, então eu acho que também traz esses elementos. Diego, você? Vou falar dessa decisão do TSE de que sendo proibido, né, você entrar na cabine com o celular, com o aparelho celular. O TSE deixou claro que o eleitor que não entregar o seu celular desligado para o mesário, quando indagado se tem celular, não poderá entrar na cabine para votar. E só uma coisa sobre isso, né, isso é uma medida que talvez em outro Brasil, em outro momento, não fosse necessária, como o próprio Alexandre de Moraes observou. Houve uma época em que era possível você entrar na cabine com o celular desde que desligado. Mas no Brasil de hoje a gente sabe que é bastante possível de acontecer no momento conflagrado que a gente está, né, com acusações infundadas de fraude estimuladas pelo presidente da República, inclusive, bem provável que isso se transforme numa bagunça, né, que as pessoas estejam filmando, além de poder violar o sigilo do voto, isso pode gerar problemas no dia da eleição. É uma medida que, né, ela não era necessária estritamente antes do momento que a gente vive e também não era polêmica. Agora que ela é necessária, ela se torna polêmica, justamente por causa do momento que a gente vive, né? Então, uma coisa que não deveria ser problema, você deixar o seu celular, né, para poder entrar na cabine de votação, por algum motivo se torna problema. Não vou deixar o Tomás falar aí da questão das armas, mas essa do celular me parece, né, que esse é o paradoxo, né? Justamente porque ela é necessária, ela se torna polêmica. E o fato de ela se tornar polêmica, eu acho que só reforça por que ela é necessária, porque realmente... É a maluquice que estamos vivendo, né? Exatamente. Alguém dizer que viola o seu direito de voto, você não poder entrar na cabine com o celular, né, me parece bem fora da caixinha. E lembrando que essa medida anteriormente era para proteger o eleitor, né, para ele ter a segurança de que ele não ia ser cooptado, ameaçado, que a milícia, cobrado, por exemplo... Né? Exatamente, que a milícia não forçaria ele, por exemplo, a votar em tal e depois apresentar a foto para comprovar isso. E agora a gente está tentando proteger o sistema de alguma forma. E aí se conecta com o teu fato da semana, né, o Tomás, a tua decisão. Não, eu acho que a minha decisão que faz parte desse bloco, né, teve notícias, inclusive, de que o presidente teve ficado incomodado com decisões que ele entendeu como sendo contra eles. A outra foi, ao responder uma consulta, né, o TSE, por unanimidade, disse que não pode, né, mesmo quem tem porte de armas, você não pode ir armado na sessão eleitoral ou no espaço de 100 metros da sessão eleitoral, no dia da eleição e na véspera, na verdade, no período ali em torno da eleição. E eu acho curioso o que você fala da semana, porque é uma das vezes que já não é assim. Pode levar gasolina para a urna, gasolina e um fósforo, é quase a mesma coisa. Eu estava brincando, né? Eu ficaria surpreso se eu recebesse um comunicado, sei lá, da escola, da creche da minha filhinha, que dissesse que as crianças não podem mais ir com facas na escola. Eu falava, gente, mas que já podia? Quem é que precisou decidir isso? É óbvio que não pode. E, de novo, num contexto que não é que a gente... Armas já são proibidas, né? Estava na decisão, nos votos, né? A gente não pode levar arma em estádio, a gente não pode levar arma em aeroporto, né? A gente não... Tem uma limitação em diversos espaços, né? Por mais que exista uma legislação que permite, em certas circunstâncias, que as pessoas portem armas, certas pessoas têm esse porte, têm essa autorização administrativa, digamos assim, mas... isso não significa que você pode levar em qualquer lugar, né? E daí quem regula você vai ter tanto regulações públicas em relação a isso, como regulações privadas, né? Eu posso proibir pessoas de entrarem na minha casa usando uma arma, com arma, por exemplo. Esse é o tipo de coisa que faz parte da vida. O fato de você ter a sua arma não significa que você pode levar em qualquer lugar. E parece para mim, de todos os lugares, um dos lugares que parece particularmente evidente que você não deveria ir armado é votar, né? Em qualquer situação, né? A gente está especificamente num contexto em que existe um conflito particularmente inflamado na sociedade, a gente tem visto isso, mas mesmo que não tivesse, mesmo em situações, digamos, mais normais, né, eu não consigo imaginar muito qual a situação na qual você está indo votar e você vai lá, pega, né, o seu documento, eventualmente
da sua máscara, né, e a sua arma, né? Tipo, não faz nenhum sentido imaginar que isso é um comportamento razoável. E, de novo, fico surpreso de alguém entender essa decisão como sendo contra si próprio. De novo, acho que volta talvez ao ponto do Diego. Acho que diz muito sobre a nossa situação atual se o presidente da República atualmente entende essa decisão como essa decisão sendo contrária a ele, e não como sendo uma decisão óbvia, que não tinha nenhuma possibilidade dela ser em outro sentido, né? Então, de novo, então o fato da semana, talvez um dos fatos da semana seja isso. De novo, volta ao tema, que talvez tenha sido o nosso grande tema do episódio de hoje. Contexto, né? No contexto que nós estamos, em que essa pergunta se manifesta. Alguém tem que perguntar para outra pessoa ter que responder para a gente ter uma resposta oficial que diz o óbvio, imagina. O óbvio, exatamente. E engraçado porque outras medidas talvez tenham que ser tomadas no mesmo sentido, porque um dos receios do TSE é de que eleitores possam querer, por exemplo, destruir as urnas. O caso de armas é algo mais do geral, né, no contexto geral, mas é o que eu mencionei, talvez tenha que proibir as pessoas de irem com gasolina para votar, porque podem querer botar fogo, álcool em gel. Existe todo um temor do TSE em relação ao que pode acontecer com as urnas eletrônicas. Mas vamos ver, não vamos tentar antecipar aqui problemas. Gente, queria agradecer vocês mais uma vez. A gente se fala semana que vem, depois do 7 de setembro. Vamos ver como as coisas vão transcorrer no 7 de setembro. E a gente discute isso na sexta-feira que vem. Tomás, obrigado. Juliana, Diego, até semana que vem. O Jota desenvolveu uma plataforma inteligente para quem trabalha com política. Agora ficou mais fácil antecipar cenários, ficar por dentro dos bastidores políticos e utilizar as nossas ferramentas inteligentes de análise de dados para ter mais previsibilidade institucional nos 3 poderes. Tenha acesso aos nossos alertas e apostas da semana, análises políticas exclusivas e reuniões com os nossos especialistas, relatórios especiais, ferramentas de inteligência artificial e eventos exclusivos com as figuras mais importantes da política nacional. JProPoder, a plataforma número 1 de relações governamentais no Brasil.